Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro, nós nos reunimos mais uma vez para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Mas antes de fazermos a leitura e a meditação do Evangelho, vamos convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente junto de nós, para que ele habite esse lugar onde você agora assiste esse vídeo, escuta esse áudio e para que principalmente ele more dentro do seu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Certos de que o Espírito Santo está conosco e nos conduz, vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós estamos diante de um evangelho um pouco mais complexo, né? Que a gente não entende de cara. Às vezes a gente precisa reler e reler novamente para conseguir compreender o que ele nos fala. Eu sugiro que, se você puder fazer isso, você o faça. Você releia novamente esse trecho e vá tentando entender pedacinho por pedacinho. Mas hoje, na meditação do Palavra Encarnada, nós vamos apenas dar algumas chaves de leitura para esse evangelho. A primeira coisa é quando Jesus está falando com os mestres da lei. Ou seja, Jesus está falando com pessoas que já conheciam a palavra de Deus. Não era um primeiro anúncio, não era um anúncio para alguém que nunca ouviu falar de Deus e de repente está conhecendo o amor de Deus. Não, ele falava para pessoas que já eram da igreja, que já tinham um serviço, que já frequentavam ali, que já praticavam algumas regras, que já sabiam alguns trechos da Escritura, até muitos trechos da Escritura, mas eles precisavam receber esse anúncio de Jesus. Então, talvez nós que estamos aqui, que já temos uma rotina de ouvir o Palavra Encarnada, que já somos de algum grupo, que já temos um tempo de caminhada, talvez a gente se encaixe com essas pessoas, para quem Jesus não faz um primeiro anúncio. Ele já nos anunciou, nós já conhecemos muita coisa, mas ele quer que a gente dê mais um passo de conversão, por isso ele continua nos anunciando. E é preciso que a gente abra o coração, porque se a gente ficar na mesmice, eu já vivo, eu já sei, eu já sou da igreja, eu já sou da Obra Lumen, eu já tô limpo há tanto tempo, a gente vai ficar na mesmice e não vai dar mais um passo de conversão, você entende? Jesus não quer pessoas paradas, Jesus quer pessoas que sempre estão dando passos de conversão. Por isso que ele não anuncia só para quem nunca ouviu falar dele. Jesus anuncia o tempo inteiro e anuncia para nós que também já o conhecemos. Então hoje Jesus quer falar mais uma vez para você:
E Jesus fala uma coisa muito sutil. Ele fala que aqueles mestres da lei, eles não se sentiam, por exemplo, responsáveis pelas mortes dos profetas, porque foram os pais deles que mataram os profetas. Mas eles indiretamente ajudaram, porque eles construíram os túmulos. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que às vezes a gente não faz o mal diretamente, mas a gente às vezes insiste, promove o mal por meio de outra pessoa, ou a gente não faz algo para que o bem vença o mal, e isso às vezes é até um pouco de egoísmo. Ah, não, eu tô aqui fazendo a minha parte. Se o meu irmão tá se perdendo, eu não tô nem aí. Se o meu irmão quiser tirar uma piada com outro, eu vou cutucar mesmo para ele ir lá tirar a piada, todo mundo vai rir, mas às vezes isso vai gerar uma ferida, isso vai plantar o mal ali, e você tá o quê? Favorecendo, instigando para que aquele mal aconteça. Às vezes tem um irmão aí na casa de acolhida querendo sair, você sabe que ele tá um pé lá e um pé cá. Aí o que é que você faz? Dá corda, ou concorda que ele realmente deve sair, que ele não deve se humilhar, que não sei o quê, ou não vai atrás dele, simplesmente isso, não ir atrás dele para tentar motivá-lo, para incluí-lo nas coisas, não vai atrás do monitor para talvez avisar o que você tá percebendo, que aquele irmão tá fraquejando e que ele precisa de um apoio especial. Isso às vezes não é fazer o mal, a gente não tá fazendo o mal quando a gente não faz algumas dessas coisas, mas a gente está impedindo que o bem aconteça. Então a gente acaba sendo cúmplice da vontade do inimigo. E a gente acaba não sendo ajudante de Deus para que a vontade dele aconteça. Você compreende isso? E, pessoal, na nossa vida, tudo pode anunciar Deus, como nada pode anunciar Deus. Tudo é uma coisa muito tênue, muito sutil. E aí, quando a gente estava rezando aqui pela meditação, me lembrava de uma frase de São Francisco, que ele fala assim: cuide bem da sua vida, porque pode ser que ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Muitas pessoas não vão ler o evangelho, né? O livro, a Bíblia, mas nós que lemos o evangelho, meditamos sobre ele e estamos vivendo, a nossa vida precisa ser um evangelho vivo. E o evangelho, ele anuncia em tudo, em frases muito elaboradas e bonitas, em frases simples, em passagens que todo mundo sabe entender, que às vezes nem precisa de homilia, de meditação, e em evangelhos mais complexos, que às vezes precisa de meditação. Então, meus irmãos, o nosso chamado é anunciar o tempo inteiro e não sermos como esses mestres da lei que tomam a chave, né? No versículo 52, Jesus é muito duro, ele fala assim: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Nós temos que ter muito cuidado para nós não tomarmos a chave. A chave é o quê? É o que abre o que fecha, é o que dá a passagem. E às vezes com a nossa vida, quando a gente fala, eu sou de Deus, eu tô no caminho de Deus, e a gente age como pessoas que não estão em Deus, a gente desevangeliza. A gente faz com que as pessoas não acreditem mais em Deus. E muitas vezes a gente toma essa chave mesmo, a gente toma o que é ser de Deus e impede que outras pessoas sejam de Deus. Hoje é um dia que Deus quer nos chamar a fazermos de fato uma revisão. E eu te faço uma proposta. Nesse dia, ao final da manhã, ao final da tarde, ao final da noite, faça uma reflexão, um exame de consciência. O que foi que eu fiz? Se você só ouvir essa palavra encarnada à noite, faça no dia de amanhã. Mas pense em uma atitude na sua manhã que levou alguém para mais perto de Deus. Pode ser um bom dia, uma boa tarde, uma obrigada. Pode ser algo no seu trabalho, pode ser algo aí na rotina da casa de acolhimento, mas que ao final de cada turno, hein? A meta é bem baixinha. Ao final de cada turno, você consiga escrever num papel e apresentar para o Senhor uma coisa que você fez e que aproximou você e aproximou outra pessoa do céu. Ou seja, que foi evangelização, que foi
anúncio. Topa então fazer esse desafio, uma coisa por turno, 3 coisas por dia, e se isso se repetir na nossa vida inteira, uma vida ofertada para Deus. Que Ele nos abençoe e nos guie para fazer o dia de hoje, um dia em que as pessoas conhecerão o Evangelho por meio da nossa vida. Amém.